Assunto para a nossa entrevista com o professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, a Carla Araújo e eu, Ricardo Couto, me acompanham para essa entrevista. Uma ótima tarde aos três. Bem-vindos. Professor, prazer falar contigo mais uma vez. E aí, será balela? Será jogo de cena? Ela ainda não foi indicada oficialmente. Ou será que a Argentina, de fato, pode fazer isso? Qual que é a tua impressão? Diogo, acho muito improvável, né? Quer dizer, se a gente pensa em termos de viabilidade, né, no que é a política externa de um Estado da envergadura da Argentina, né, a política internacional dos países, né, ela não se move dessa maneira. É difícil, né, a gente pensar em qualquer hipótese, né, por mais remota que seja, de ruptura, né, da Argentina com China e Brasil, lembrando que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, de quem ela depende imensamente, né? São laços construídos ao longo de muito tempo, né? Os laços com o Brasil vieram sendo consolidados aí desde meados do século XIX, ao longo de todo o século XX, com algumas rusgas, diferenças, desencontros, rivalidades, tensões, mas uma relação sempre muito marcada pela necessidade, né? Por uma interdependência mútua e recíproca. Isso se ampliou de maneira muito robusta a partir dos anos 80 e 90, né? Eu lembro sempre que em 97, né, os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menem firmaram uma aliança estratégica, né, reconhecendo aí o grau elevado de parceria e de entendimento entre Brasil e Argentina. E não é da noite para o dia, claro, né, pelo capricho de quem quer que seja, que é possível interromper esse tipo de diálogo, esse tipo de acerto e de entendimento. Né? Vale lembrar, inclusive, que qualquer medida, né, em política externa, ela passa por um controle legislativo também, né, onde, evidentemente, Javier Milei, né, não terá qualquer tipo de amparo maior. São 38 deputados, né, mesmo juntando, né, com os deputados do Juntos por el Cambio, ele não consegue chegar à maioria, né, para tomar qualquer tipo de decisão mais dura, digamos assim, em termos, né, seja de política doméstica, seja de política externa para a Argentina. Então, é jogo de cena, né, uma maneira de tentar afagar um pouquinho, né, alguns apoiadores, né, mais radicais extremistas, como o presidente eleito Javier Milei, né, mas é algo inviável de ser levado do ponto de vista prático. Né, e eu somo a isso ainda a informação, né, de que o nosso embaixador em Buenos Aires, né, o Júlio Vitelli, né, manteve em tempos recentes, já depois do primeiro turno, né, um diálogo muito cordial, né, com a Diana Mondino. Né, ela foi recebida na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, né, onde manteve diálogo, né, com o embaixador do Brasil, o que sinaliza, claro, que o que ela está falando agora para a imprensa, né, não tem muito a ver com aquilo que ela conversou com o mais alto representante do Brasil na capital argentina. Então, né, eu recebo com enorme ceticismo, desconfiança, esse tipo de declaração, até pela inviabilidade de ser levada a cabo. A gente está com um probleminha com o áudio do Diego, eu vou falando aqui rapidinho. Uma questão também que se colocou aí, né, e que até o presidente Lula hoje fez questão de falar mais cedo, de que ele vai tentar acelerar, né, o processo de aliança entre o Mercosul e a União Europeia. Como o senhor destacou aí, algumas medidas precisam do parlamento ali da Argentina. Nesse caso, o senhor avaliando os andamentos das negociações, o senhor acha que há tempo hábil para o Brasil e a União Europeia avançarem antes da posse de Milei, que é dia 10 agora de dezembro, ou terá que entrar na negociação com esse novo governo e aí pode sim ter um impacto de eventualmente atrasar ou não acontecer esse acordo? Na verdade, é possível sim, né? Temos que lembrar, inclusive, que a cúpula do Mercosul, agora em dezembro, que vai ser no Brasil, né, ela foi estrategicamente marcada para o dia 7 de dezembro, né, justamente para não coincidir, né, com o novo presidente, né, para não coincidir, né, com a posse do presidente, né, para não ter que ser convidado o futuro governo. Nós já esperava, claro, né, que pudesse haver aí a posse e a vitória do Javier Milei. Né? Então, no dia 7 de dezembro, né, haverá a cúpula do Mercosul, onde representantes, né, altos representantes da União Europeia, se farão presentes para tentar chegarmos a um entendimento final. Né? Esse é um acordo, né, que vem sendo costurado há mais de 20 anos. Né? Já em 99 começaram as primeiras discussões, né? Depois de 2019, no governo Bolsonaro, anunciou-se a conclusão do acordo, mas que na verdade não era uma conclusão coisa nenhuma, havia muitos pontos ainda a serem acertados. Né? Desde o início desse ano, já com o presidente Lula da Silva no Planalto, né? Houve algumas trocas de notas, né? Algumas negociações no âmbito Mercosul-União Europeia. Né? A União Europeia enviou, né, uma carta, uma side letter, né, como se fala em linguagem diplomática, ao Brasil, né, exigindo alguns compromissos em matéria ambiental, né, no que tange ali ao Acordo de Paris. Né, o Brasil respondeu a essa carta enviada pela União Europeia. Então, né, a negociação vem sendo mantida de maneira permanente. Tivemos uma cúpula Mercosul-União Europeia, uma cúpula, perdão, CELAC-União Europeia, onde o Mercosul aproveitou para dialogar com a União Europeia. Então, não surpreenderia se houvesse condições, né, para conseguirmos concluir
o acerto ainda no contexto da cúpula do Mercosul, dias antes da posse de Javier Milei. Não é algo simples, não é algo trivial, né? Eu entendo que ainda há algumas pontas soltas, né? É pouco tempo, né, até o dia 7 de dezembro, mas a vontade da União Europeia, eu diria, inclusive, mais até do que a vontade do Mercosul fechar a negociação, né, com o que ela já conhece. Né? A União Europeia já conhece a postura do governo Alberto Fernandes e desconhece absolutamente a postura do governo Javier Milei. Né? Então, a vontade de ambos os lados para acelerar esse processo. Professor Velasco, essa dona Diana Mondano, ela não lembra muito o nosso Ernesto Araújo, o chanceler que fez do Brasil um pária e achou que era bom? Sim, era uma figura muito desconhecida ainda, para falar a verdade, né? Como era a época, inclusive, o nosso embaixador Ernesto Araújo, né? Uma figura menor, né? Dentro do Itamaraty, né? Um recém-promovido embaixador, né? A ministro de primeira classe, né? Uma figura muito pouco conhecida nos grandes círculos diplomáticos brasileiros, né? Essa senhora, da mesma maneira, né? Ela não faz parte, digamos assim, né? Dos nomes cotados, né? Para representar o país, lembrando que, né? É prática da Argentina não escolher diplomatas de carreira, né? Esse é um ponto importante, diferente do nosso, né? Não é prática da Argentina escolher diplomatas de carreira, embaixadores de carreira para ocuparem o comando do ministério, né? Mas a Diana é uma figura muito desconhecida, né? Uma figura que tem recorrido em vários momentos, né, a uma retórica muito dura, muito histriônica, né, profundamente ideológica, e acho que aí sim, né, a gente pode fazer uma ponte perfeita com o Ernesto Araújo, né, que se deixava levar, né, por teorias conspiratórias, né, por percepções de mundo muito controversas, aquela lógica antiglobalista, né, combater o marxismo cultural que ninguém sabe muito bem o que ele queria dizer. Em alguns momentos ela também me lembra, né, com declarações confusas, né, e incongruentes, o nosso ex-chanceler Ernesto Araújo, que comandou Itamaraty ali nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, né? Mas, bom, mais uma vez reitero, né, que isso que ela está dizendo, na minha percepção e na minha perspectiva, é algo irrealizável, né, pelo que o Brasil representa para a Argentina. A Argentina não tem como abrir mão do Brasil, né, e não tem como abrir mão da China, né? Chega a ser risível, né, vermos um nome cotado para comandar o Ministério de Relações Exteriores e Culto da Argentina, né, que é o nome dado ao Ministério dos Exteriores dele, né, o Palácio San Martín. Chega a ser risível, né, vermos declarações nesse tom. Isso não parece ser um bom sinal sobre o Ministério Milei, né? É o primeiro nome que aparece aí, ela parece mais radical do que o próprio Milei, né? O Milei, ele tem uma situação que é muito curiosa, né, que eu gostaria de apontar aqui, é que o Milei, ele não tem uma base de apoio fundamental, né, não estou falando só de base partidária, né, é que ele não tem nomes, né, de primeiro nível para serem escolhidos para ocupar os ministérios no país, né, então é uma grande incógnita, né, porque a gente pode não concordar com os nomes, eventualmente, né, do entorno da Patrícia Bullrich, né, ou mesmo do Sérgio Massa, mas havia nomes ali, né? Havia nomes a serem escolhidos, né? No caso do Milei, é uma incógnita tão grande quanto ele próprio, né? O Milei é, em si, uma grande incógnita, é difícil decifrá-lo, né? Porque é um homem que não tem bagagem política nenhuma, né? Ele há 2 anos deputado apenas, né? Antes disso ele era um falastrão em programas de televisão, né? E aqueles que o rodeiam são absolutamente desconhecidos, né? Mesmo, né, daqueles que acompanhamos há tantos anos a política argentina, né? Não conseguimos identificar um nome, né, que a gente possa dizer, não, esse aí eu conheço, né? Tem um traquejo, tem uma base, né, tem uma expertise, tem um background, nenhum. Né, os nomes que foram aventados, né, nos últimos dias, sobretudo depois de domingo, são nomes desconhecidos. Né, é difícil fazer uma leitura de quem são esses personagens, poucos, né, então é um terreno árido no qual estamos lidando, né, com o qual estamos lidando, e arriscaria dizer, sim, que muitos talvez queiram fazer um jogo de cena para se mostrarem mais realistas que o próprio rei, né, ou mais papistas que o Papa. Exatamente. Professor, o senhor falou aí que é muito difícil, né, que se corte as relações aí da Argentina com o Brasil e com a China, porque devido à importância desse país. E aí a gente fica se é retórica de campanha ou não, como o senhor tem colocado aí também. Uma outra dúvida que se tem, até teve nessa reta final, uma imagem do Milei destruindo aí, né, uma maquete do Banco Central, enfim. O fechamento do Banco Central é algo viável ali para a Argentina? Que impactos essa medida poderia ter, não só para os argentinos, mas também para essas relações internacionais? Como é que o senhor vê essa promessa? É uma promessa das mais importantes que ele fez durante a campanha, né, e das mais heterodoxas, para não dizer esdrúxulas, né, na medida em que, claro, né, a Argentina é um país que precisa desesperadamente de alguma forma de estabilização monetária. Né? É um país que tem a sua moeda derretendo, né,
ano após ano, é algo que não começou no governo Fernandes, né? Já, por exemplo, no governo da Cristina Fernandes, no segundo governo da Cristina Fernandes de Kirchner, já se falava, né, da crise cambial argentina, né? Era um cenário bastante agudo, né? Para não falar já daquela crise um pouco anterior, inclusive de 2001, né, do final do governo de la Rúa, quando eles flexibilizaram o câmbio e aí em poucas horas, né, a cotação do dólar dobrou na Argentina. Então, é um país que há pelo menos 2 décadas vive um cenário de grande incerteza, né, em termos de política monetária, política cambial, né, o peso, uma moeda que não tem confiabilidade nenhuma, né, isso afeta muito o interesse de investidores externos no país, evidentemente, né, causa sobressalto, perda de credibilidade. Mas acabar com o Banco Central, né, ou dolarizar a economia, que são medidas que ele, né, contempla de forma combinada, né, significa uma renúncia, em grande medida, à soberania macroeconômica argentina, né, quer dizer, a Argentina passaria justamente a ter sua política monetária atrelada a algum outro banco central, né, se dolarizar a economia, seria o Fed, né, seria a política fiscal norte-americana, a política monetária norte-americana, que acabaria influenciando os rumos da economia argentina. Em alguns países conseguiu ser feito isso, né? É o caso do Equador, dolarizou a economia, né? E funcionou de alguma maneira, mas como dolarizar a economia, eu diria, em um país que não tem dólares, né? As reservas argentinas hoje, né, no dia de hoje, especula-se que sejam negativas, né? Então, como dolarizar a economia, né, abrir mão de um banco central, né, para regular a política fiscal, política monetária, né, se não tem efetivamente condições, né, de fazer uma transição para uma economia dolarizada, um país que não tem dólares, né? Os dólares na Argentina estão na casa das pessoas, no colchão das pessoas, né? Existe algum país no mundo hoje que não tem Banco Central? Não, não existe, né? Pelo menos não que eu conheça, né? É uma figura estranha. Existem alguns países com economia dolarizada, né? Eu dei um exemplo aqui muito próximo nosso, né? O Equador, né, tem uma economia dolarizada. O que circula nas ruas do Equador, né, é justamente, né, não é mais o sucre como era antigamente, né, o dólar americano, tá? O que retira já em parte um pouco a soberania macroeconômica, né, do Equador, mas renunciar, né, a uma moeda corrente nacional e renunciar ainda mais a um banco central é entregar a política macroeconômica quase que de mãos beijadas, né, a um outro país, né, que no caso seria, claro, os Estados Unidos da América, né, a Argentina ficaria refém, né, das medidas tomadas pelo Fed. É no mínimo estranho e assustador, né? Eu diria que o grande público, né, o pessoal no Wall Street está muito assustado com essa perspectiva, né? Os investidores externos, né? Porque não há nenhuma chance de que isso possa funcionar direito na Argentina, né? É um salto no vazio completo, né? É saltar no vazio sem paraquedas, né? Para ver o que vai dar, né? Algo esdrúxulo. Vai dar errado. Pois é. Diego, tá de volta aí? Não consigo te ouvir. Eu acho que o Diego ainda não está de volta. Eu Não. acho que a gente está tendo um probleminha aqui Pessoal, agora me no ouvem? áudio. Agora sim. Sim, agora que sim. bom. Acho que agora abriram meu áudio, agora vocês ouvem. Boa. Seguinte, o presidente Lula falou hoje sobre a vitória do Milei na Argentina. Ele disse que não precisa ser amigo de presidentes de países vizinhos, só tem que haver uma relação republicana. A gente separou esse trecho da fala do presidente Lula. Vamos assistir. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro, ele do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia, é a gente ter que chegar a um acordo. E aí, professor, essa posição do presidente brasileiro? Muito correta, né? Muito lúcida, eu diria, né? Já na nota, né? Eu quero voltar um pouquinho ao domingo, né? Na nota, né? Que o presidente publicou, né? Em referência às eleições na Argentina, né? Quando tinha acabado de tomar ciência, né? Da vitória do Javier Milei, foi uma nota muito ponderada, muito equilibrada, eu diria que até de certa maneira fria, né? Uma nota em que ele sequer cita o nome do Javier Milei, né? Uma nota em que ele parabeniza o povo argentino, em que ele celebra as instituições argentinas, né? Lembrando que poucos dias antes a campanha do Milei tinha colocado em xeque o processo eleitoral, né? Sugerindo fraude, e ele celebra o Estado argentino, né? Então é povo, instituições e Estado, né? É isso que interessa para o Brasil. O que interessa para o Brasil é manter relações de Estado entre dois países que são
aliados estratégicos, né? O presidente Lula está coberto de razão quando diz que não tem que ser amigo do Milei, e não será, né? São dois presidentes que precisam reconhecer, né, que as relações do Estado brasileiro com o Estado argentino ficam acima de diferenças individuais, né, dos caprichos pessoais, das diferenças político-partidárias que naturalmente existem, né? Os desencontros ideológicos são da vida, são naturais, né? O que não podemos permitir que aconteça agora de novo o que aconteceu de maneira muito traumática entre os 3 anos em que Bolsonaro e Alberto Fernandes coincidiram na presidência de seus países, né? O Bolsonaro renunciou a ter qualquer tipo de diálogo de alto nível com o Fernandes, pelo simples fato de que no discurso da vitória, o Fernandes, né, gritou um Lula livre há exatos 4 anos, né, quando Lula ainda estava preso, né, lá em Curitiba, né? E aquilo azedou de vez a relação bilateral, e a mesquinharia do presidente brasileiro, né, acabou levando a um afastamento em relação à Argentina, né, e a um esfriamento nas relações bilaterais, o que é sempre muito ruim, considerando o peso de 2 países que têm relações que vão muito além do comércio, Diego, é bom que se diga, né? A parceria espacial muito importante, parceria militar muito importante, parceria energética fundamental, inclusive a energia nuclear. Esses são muitos temas que nos tocam, né? E não pode ser um desencontro político-partidário, ideológico, né, que leve a um afastamento. Então, é uma fala ponderada, lúcida, equilibrada, é como tem que ser a atitude diplomática dos 2 países daqui para frente. Você concorda com o ministro Paulo Pimenta, que diz que o Lula não tem nada que ligar para o Milei enquanto ele não pedir desculpas, porque ele passou a campanha atacando e ofendendo o presidente Lula, né? Não precisa ser amigo, mas tem que respeitar o presidente do país vizinho, que é muito importante para a Argentina, como a Argentina é para o Brasil. Como é que você vê esse início de vida pública, né? Pode-se dizer assim, né? do Milei, né? Que ele está estreando agora na vida pública, já arrumando tanta encrenca com todo mundo, com os principais parceiros comerciais. O senhor concorda que ele tem que pedir desculpas antes de qualquer conversa? Eu acho que sim, né? Seria um bom primeiro passo, seria um bom sinal, né? Inclusive um ato ali reflexivo importante do Milei, mas não é algo que devamos esperar dele, né? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Não combina com a personalidade daquilo que conhecemos desse personagem, porque o Milei é um personagem também, né? Ele construiu todo um personagem, né? Só que isso é muito fácil numa campanha eleitoral, mas a partir do momento que ele se sente ali na Casa Rosada para governar o país, né, ele não poderá depender apenas desse personagem, né, ele terá que tomar decisões de Estado, decisões práticas, decisões muito sensíveis, né? Então é possível que não venha pedir desculpas, né, eu acredito que não virá, né, mas aí também é interessante que talvez da parte do Brasil, né, a gente atue de uma forma de grandeza, né? Seria um ato de grandeza do Lula, por exemplo, rever, né, o que ele já declarou no dia de hoje, de que não irá posto o Milei, né? Eu acho que seria interessante, né, a presença do Lula em Buenos Aires, né? Teremos já, né, a presença do Bolsonaro, que já confirmou a ida bem bizarra também, né? Pois é, isso que eu queria... Desculpa, Carla. Não, imagina que é isso. Eu até queria perguntar isso, professor, sobre a questão da posse, né? Porque o ex-presidente Bolsonaro fez questão de alardear que recebeu uma ligação do Milei, dizendo que foi convidado. E aí o presidente Lula começa agora a procura de quem vai mandar de representante. Mas como é que fica essa questão? Porque a diplomacia, ela prevê o chefe de Estado, né, nesse tipo de cerimônia. Como que o presidente Lula tem que agir aí na sua avaliação para tentar minimizar? O Coutinho fez a questão do Paulo Pimenta falando do pedido de desculpas, mas seria por aí ou, de repente, enfim, Lula ir à posse, o senhor acha que daí já é... Como é que fica? É demais, assim, onde então, não é convidado? A diplomacia é feita de gestos, né? E os gestos, muitas vezes, eles acabam transmitindo sinais, né? Eu acho que apesar, né, de todo o desencontro que já é uma realidade, né, por conta da campanha, tudo que o Milei falou do Lula, né, os xingamentos, né, uma postura muito pouco equilibrada, claro que ele não era presidente à época, né, ele era um mero candidato, né, mas ainda assim, enfim, há uma gravidade nesse tipo de declaração, mas é estranho, né, vermos, né, um presidente brasileiro ausente na posse de um presidente argentino, né, isso causa surpresa, tá? Vimos isso muito acontecer, né, à época do Bolsonaro, em que ele escolhia apenas para ir às posses dos presidentes que tinha algum tipo de convergência ideológica com ele, né, presidentes de direita ou de centro-direita, né, esteve na posse, por exemplo, do Guillermo Lasso,
né, à época presidente eleito do Equador, quando tomou posse, né, mas não esteve na posse justamente ali do Alberto Fernandes, né, que é um principal parceiro do Brasil na região. Quer dizer, e a posse do Guilherme Lasso não ia do Fernandes, né, e a do Lacalle Pou, né, que foi pouco depois da do Fernandes, e não ter ido a do Fernandes, é no mínimo estranho. Tá? Isso causa um mal-estar na relação bilateral. Então, como a diplomacia é feita muito por gestos também, eu acho que seria um gesto de grandeza importante, né, até como estadista que é, né, inequivocamente, o presidente Lula é um personagem político da maior envergadura. Tá? Anos-luz à frente de qualquer outro na região latino-americana. É um dos personagens políticos mais importantes do planeta. Tá? Então, como estadista aqui, seria um gesto de grandeza marcante ele ir à posse, né, do Javier Milei, mesmo tendo que se deparar com a presença talvez um pouco constrangedora ali do Jair Bolsonaro, né, mesmo não tendo havido o pedido de desculpas formal do Javier Milei, né, mas isso seria recebido pelo mundo de maneira muito positiva como um país que se pretende, afinal de contas, líder de sua região. Se eu sou líder da minha região, é interessante que eu esteja na posse de qualquer um, mesmo de figuras bizarras, né, como até aqui tem sido o agora presidente eleito argentino, Javier Milei. E sobre o Fernandes, até a Folha de São Paulo traz uma reportagem, a gente vai ver juntos agora, a seguinte, sobre a reunião primeira entre o Milei e o Fernandes. Eles se encontraram, a transição começou efetivamente. A Júlia Barbon é a correspondente da Folha, ela conta que sentados a cerca de 1 metro, essa foto aí, né, com os dois bastante felizes, só que não, né, sem sorrir nem nada, os dois muito sérios, começaram a transição. Essa reunião aconteceu na Quinta de Olivos, que é a residência oficial, fica ali ao norte de Buenos Aires. A Casa Rosada divulgou essa foto num comunicado sóbrio, informando que apenas o ultraliberal, o Milei, vai assumir as funções no dia 10 de dezembro, e o encontro se deu, aliás, com o objetivo de iniciar o processo de transição entre as equipes. Aqui no Brasil, este ano, houve transição, mas sem esse momento, né? O ex-presidente Bolsonaro primeiro se recolheu e depois foi para os Estados Unidos. Lá, o Fernandes, pelo menos, está iniciando essa transição, né, professor? Sim, sem dúvida. E foi, na verdade, algo indicado pelo próprio Sérgio Massa, né? Naquele discurso, reconhecendo a derrota, né, na noite de domingo, o próprio Sérgio Massa, né, indicou que seria importante começar de imediato essa transição, em nome, claro, dos benefícios para o país. Né? A Argentina precisa desesperadamente de uma transição que seja estável, né, pacífica e ordeira, né? Algo que não tivemos no Brasil em grande medida, né? Pelo que você muito bem lembrou, as posturas vexatórias assumidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Lá, pelo menos, né, muito embora os dois, né, não se entendam, né, de forma alguma, né, e sejam personagens com visões quase que antagônicas do ponto de vista do fazer política no país, mas pelo menos, né, houve uma cordialidade já nesse trato, já nesse encontro, né, o que indica talvez que nessas curtas semanas que temos, que são curtíssimas, né, o período de tempo é muito menor do que no Brasil, né, ali a transição ela tem que ser célere, né, num ritmo sumaríssimo, digamos assim, porque já no dia 10 de dezembro, né, o presidente Milei toma posse. Então, é muito menos demorado, não se podem criar equipes de transição pesadas, como se faz no Brasil, porque são 2 meses, né, e mais um pouquinho até a posse do presidente. Lá são 2 semanas, né, então é algo muito corrido. Mas é bem-vinda essa foto, enfim, eu acho que é interessante, para o bem da Argentina, que as duas equipes consigam dialogar minimamente. Isso foi indicativo do Sérgio Massa, já no próprio domingo, dizendo que a transição deveria começar de imediato. É um sinal de, eu diria, de cordialidade e de civilidade política, né, algo que faltou em muitos momentos da campanha. Perfeito. Acho que a gente tem mais uma notícia aqui sobre o Javier Milei. Vamos tratar também, vindo da Folha de São Paulo, o Luiz vai abrir para a gente. É sobre o Papa, porque também houve ofensas relacionadas ao Papa Francisco. O Milei fez algumas ofensas, chamou o Papa de comunista, dentre outras coisas, né, durante a campanha eleitoral. Vamos lá, não tem como abrir agora, ô Luiz? Ah, tá certo. É o seguinte, ele falou com o Papa por telefone e convidou para ir à Argentina, segundo disse um jornal local. E é importante, o Papa é uma figura querida, é claro, entre os argentinos. O Papa Francisco também é argentino, professor. Sim, isso é algo que pega muito mal perante os argentinos também, né? É claro que o Papa Francisco não é uma unanimidade na Argentina, né? Muitos identificam pelo seu passado ali, né? Com uma figura muito ligada, né, aos trabalhadores, né, às classes mais desfavorecidas, né? O que é uma atitude cristã, afinal de contas, né? Mas ele é muito associado com a esquerda argentina, né? Com essas alas aí mais esquerdistas, e é um pouco essa visão, né, retrógrada, né, e muito parcial, muito enviesada, né, que o Milei revelou acerca do Papa Francisco, que é toda uma instituição, na verdade, né, para muito além da Argentina.
Argentina. Então, ele é preciso também que ele se corrija, né, de alguma maneira nisso e fazendo esse convite, né, ao Papa para ir à Argentina, onde ele não esteve ainda, né, por uma grande ironia, seria interessante, né, para tentar construir uma base de diálogo um pouco melhor, né, sobretudo com os católicos na Argentina, que são um número muito importante. Né? Eu lembro aqui, né, que a diferença do Brasil, não há uma base evangélica grande na Argentina, né? O Milei não se elegeu com apoio de evangélicos, né? Não existe isso na Argentina, então acenar para os católicos seria algo interessante no país. Velasco, como é que você imagina um diálogo do Papa Francisco com Milei? Como é que seria esse diálogo? Essa é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão, meu caro. É difícil até de projetar, né, como seria esse encontro e qual seria o teor da conversa entre ambos, né? É difícil de imaginar. Mas, enfim, de todos os modos, certamente não veremos, né, o Papa Francisco indo à Argentina nesse período, né? Acho improvável, mas, né, quem sabe, né? É uma atitude também nobre, né, e absolutamente cristã, né, deixar de lado as diferenças e o Papa ir ao seu país de origem, né, se encontrar com o presidente eleito. Mas é difícil projetar, concordo 100%, né, é difícil a gente imaginar, sobretudo, qual seria o teor do diálogo, né, as pessoas ficariam mudos para as fotos, mas não teriam muito o que conversar ali, porque não há nada em comum que eles possam conversar, né.